Compreenda, como eu coloquei na thumbnail do vídeo, não ouça os mais velhos, mas sim ouça os sábios. E eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, como está na Bíblia. Entenda, Davi era um menino jovem. É um exemplo. Ele era um homem sábio, corajoso e temente. Por quê, Derek? Porque ele buscava verdadeiramente o Criador. Agora, Saul era um ungido de Deus também. Era um homem também, digamos assim, como o homem de hoje em dia também, que vai para a igreja também. Só que a diferença de Saul com Davi é que Davi era temente verdadeiramente. Ele temia Deus. E temer não é medo, mas sim respeito pela palavra. Ele obedecia a palavra. Davi obedecia os princípios da palavra de Deus. Davi buscava uma verdadeira intimidade com Deus. Agora Saul fazia tudo ao contrário. Saul começou indo bem no começo, mas depois caiu. Não aguentou. Ou melhor, desobedeceu a Deus. Entende? E por isso que Saul perdeu seu reinado e Davi reinou em seu lugar. Porque Davi foi digno de ser rei. Por quê? Porque honrou a Deus, porque ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus não é questão se é mais velho ou se é mais novo, mas sim é uma voz de sabedoria divina. Uma voz que vai trazer revelação, que abre portas divinas na sua vida. Por isso coloquei nessa thumbnail, pessoal, no título. Não busque ouvir pessoas mais velhas do que você ou mais nova do que você também que seja, mas busque ouvir pessoas sábias. Lembre-se, como diz na palavra, ande com sábio e sábio se tornará. Agora ande com tolo, mas tolo se tornará. E a ruína te aguardará. E ruína, traduzindo, é destruição. Na sua própria vida que vai acontecer. Se você não se posicionar em colocar Deus em primeiro lugar. Então, pessoal, Deus tocou no meu coração. E se você entrou nesse vídeo, não pense que é por acaso, como já diz na palavra, não existe acaso. E peço a vocês também que, por favor, deixa o like, compartilha. Amém, pessoal? Não custa nada. É coisinha simples. Amém, pessoal? Isso me ajuda muito aqui no canal. Glória a Deus. E me ajuda também a entregar mais nessa palavra para mais pessoas ainda. Glória a Deus, pessoal. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que estão gravando vídeo, entregando conteúdo que não vai agregar nada na vida das outras pessoas. Só está servindo como o quê? Distração do próprio inimigo. Só que eles não têm discernimento para perceber isso, porque o discernimento e a sabedoria só vem de uma verdadeira intimidade com o Altíssimo, que poucos adquirem. Por que poucos, Derek? Deus tem preferido? Não, Deus não tem preferido. Mas Deus ele deixa bem claro na palavra dele. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Se você que está aqui está vendo esse vídeo, Deus vê o seu coração. Ele sabe que você realmente se importa com a palavra dele. Entendeu? Por isso que eu falei pra você, não é por acaso de você entrar nesse vídeo, porque não existe acaso. O Espírito de Deus te trouxe pra cá pra te orientar, pra abrir seus olhos espirituais, pra te conceder discernimento, revelação. Entende? Então, pessoal, voltando a falar, toma cuidado com quem você vai conversar, ok? Toma muito cuidado com quem você vai desabafar. Toma muito cuidado com quem você vai pedir uma opinião, uma palavra de sabedoria. Amém? Se aproxima verdadeiramente da palavra, da Bíblia. Se você está confuso em algo, leia a Bíblia. Leia ela. Ah, é muito difícil. Não, não é difícil. E eu vou já dar uma dica para vocês aqui agora. Antes de você ler a Bíblia, porque a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é um livro espiritual. É o livro que realmente vai transformar a sua vida mesmo. Muito mais que qualquer outro livro. Pode ser aqui, ó, esse livro aqui mesmo, aqui, ó. Ó, Mente Milionária. Ok? Isso aqui é um livro de finanças, certo? Certo. Só que isso daqui vai ensinar somente um pouco de conhecimento que está aqui, ó, na Bíblia. Esse livro sim, esse aqui é espiritual, entendeu? Esse aqui é uma bênção também, só que ele não vai trazer todo o entendimento que a palavra tem, que a palavra de Deus tem, entende? Então, pessoal, compreenda que Deus, ele vai sempre querer mover você para a pessoa certa para andar com você, entende? Ele não vai querer que você fique andando com pessoas tolas, porque se você anda com pessoas tolas, você vai quebrar a cara. Se você consultar pessoas tolas, elas vão te entregar palavras tolas. Você vai quebrar a cabeça, vai quebrar a cara, entendeu?
Então compreenda que o que Deus tem para você é maravilhoso, é extraordinário. Só que você precisa compreender com quem você está andando. Você tem que tomar muito cuidado, você deve vigiar em dobro. Como diz na palavra, ai daquele que acha que está de pé, ai daquele que acha que já está vigiando 100%. Deve orar em dobro, 2 vezes mais, para que não caia em tentação e não quebre a cara, e não se arrependa depois, e não tenha dor de cabeça depois. Amém, pessoal? Então toma muito cuidado, tá bom? Toma muito cuidado mesmo com quem você vai conversar. Busque andar com pessoas que realmente buscam a palavra verdadeiramente de Deus. Não anda com qualquer pessoa que vai para a igreja. Não anda. Porque eu já conheci muitas pessoas já que iam para a igreja direto, mas andava sempre em pecado. Andava sempre o quê? Distante do Senhor. Chegava na igreja, gritava, chorava, dava graças, dava glória a Jesus, mas não buscava uma verdadeira intimidade com o Pai. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Ok? Toma muito cuidado com isso, pessoal. Senão isso daí está envolvendo a vida de vocês mesmo. Ok? Vocês têm que buscar, vocês têm que se aproximar de pessoas que realmente são dependentes de Deus, que fala realmente da palavra dele, que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Vocês têm que buscar o discernimento em Deus. Discernimento e sabedoria, para que você consiga discernir se aquela pessoa vem de Deus, sim ou não. Se aquela palavra realmente faz sentido, e não só questão de fazer sentido, mas também tem que ver se ela está na palavra, se realmente ela vai, porque quando o Espírito Santo ele fala com uma pessoa, através, usando a minha boca mesmo, que seja, usando a minha boca, ou usando um livro, ou usando o que for, porque Deus ele fala através de sinais, então ele pode usar, ele pode usar um sabonete, ele pode usar um animal, ele pode usar o que ele quiser, ok? Nesse caso, o Espírito Santo está me conduzindo para te entregar essa palavra, ok? Então você tem que ter discernimento, você tem que buscar verdadeiramente a presença do Criador. Se você não busca, você vai quebrar a cara, ok? Busque verdadeiramente. E não se apoie no seu próprio entendimento.